Então, vamos dar continuidade aqui, gente, nas atividades da página 51 da sessão Hora de Estudo. Vamos começar aqui o exercício número 3, tá? Esses exercícios estão todos na mesma linha, tá? Basicamente, a gente vai estar utilizando esse 1, o 2, o 3, a gente vai estar trabalhando aquela mesma linha de raciocínio, ok? Então, olha só, gente. Vamos aqui buscar quais são as informações que ele fornece para a gente. Considere o triângulo ABC, e aqui ele dá os vértices desse triângulo, né? Os pontos, né? Com as coordenadas aqui dos vértices desse triângulo. O A tem coordenadas 2 e 3, o B coordenada 10 e 9 e o C coordenada 10 e 3. Tá? Essas são as coordenadas do vértice no plano cartesiano. Se M é o ponto médio do segmento AB, então a medida MC vai valer quanto? Tá? Gente, algum de vocês tentaram, conseguiram fazer esse exercício? Eu somei. Oi? Não sei se tá certo, né? Mas, enfim. O AB, eu fiquei em dúvida primeiro. Peraí que eu vou ligar a câmera. Eu fiquei em dúvida primeiro se era pra você fazer em vertical ou horizontal. Então, o que eu fiz? Eu fiz 2 mais 10 mais 10. Aí deu 22. Aí eu dividi por 2. Foi isso que eu não fiz a divisão porque eu achei que estava errado. Mas é isso que eu pensei. E chegou a qual resultado? Nenhum, porque eu não fiz a divisão. Ah, tá. Então, olha só, gente. Aqui é interessante, até para a gente poder visualizar, tá, gente? Como ele fala que existe um triângulo, ele está falando do ponto médio, né, de um desses segmentos, de um desses lados. Então, como ele te dá as coordenadas, tá? O interessante é que você represente isso graficamente. Então, o monte realmente, né? Já que ele está falando que esses três coordenadas aí são as coordenadas dos vértices, vamos representar isso, tá? Nós vamos utilizar essas coordenadas para poder aqui desenhar esse triângulo, tá? Então, ó, vamos colocar aqui os eixos. E aí, para saber, ó, ter uma ideia de até que valores que a gente usa, você olha nas três coordenadas e veja, né, qual o maior e o menor valor, ó. No A o x vale 2, no B o x vale 10 e no C o x vale 10. Então você vai ter aqui, ó, e todos positivos. Então você já pode dividir isso aqui, ó. Já coloca que o seu extremo aqui vale 10, né? Coloca metade aqui 5. E aí vamos dizer que o 2 está mais ou menos por aqui. Então, ó, note que eu só estou marcando aqui no meu eixo os valores que realmente a gente vai utilizar. Como a gente tem, ó, os pontos A, B e C, eu já olhei o X do A, do B e do C. O X2 do A, o X10 do B e o X10 do C. Agora eu vou marcar aqui os Y. Só vou marcar valores de Y aqui nesse eixo, apenas aqueles que interessam para a gente, que são os Y desses pontos. Ó. O Y do ponto A é o 3. O Y do ponto B é o 9. E o Y do ponto C é o 3 também. Então, ó, se daqui até aqui deu 10, vamos colocar que daqui até aqui mais ou menos é 9. E aí nós temos aqui, ó, 9 é o Y do B e 3 é o Y do A e do C. Então, vamos colocar aqui. Professor, Oi. a mediana só divide o lado, né? Oi? A mediana só divide o lado, né? Isso, a mediana, o ponto médio é aquele ponto exatamente no meio, tá? Vai dividir o ponto ao meio. Então, ó, vou colocar aqui embaixo, gente, tá? Vou colocar aqui embaixo os pontos, ó. O A, ele é 2 e 3, tá? O B, ele é 10 e 9, tá? E o C, ele é aqui 10 e 3. A, 2 e 3, B, 10 e 9 e C, 10 e 3. Vamos traçar esses pontos agora aqui, ó. O ponto A, x2 com y3. Então, vamos colocar esse daqui é o nosso ponto A. Ponto B, ó,
x10, y9. x10, y9. Então, vamos marcar aqui. Esse daqui é o nosso ponto B, para x igual a 10 e y igual a 9. Agora vamos marcar o nosso ponto C, x10 e y igual a 3. Então, ó, x10 e y igual a 3. Esse daqui é o nosso ponto C. Então, olha só, marcado esses 3 pontos, agora sim a gente tem como desenhar esse triângulo, porque a gente consegue visualizar, ao invés de ficar olhando apenas para coordenadas. Então, ó, ligando um ponto ao outro, do A até o B, do A até o C e do B até o C. Então, agora nós temos o nosso triângulo. Então, olha só, gente. Qual outra informação? Já desenhamos aqui o nosso triângulo ABC. Aí ele fala aqui, ó. M é o ponto médio do lado AB. Então, ó, esse daqui é o lado, ó. Esse daqui é o lado AB. O ponto médio dele, bom, vamos representar mais ou menos aqui no meio, ó. A metade desse segmento, bem na metade, está o ponto médio. Então, a gente coloca aqui o ponto M. Então, esse é o ponto médio do segmento AB. Agora, vamos para o que realmente o exercício pede. O que ele está pedindo, gente? A medida do lado MC, do segmento MC. Então, o que realmente o exercício quer, ó, desenhamos o triângulo, marcamos aqui o ponto médio, a gente ainda não sabe as coordenadas, já vamos descobrir, né? Vamos calcular que a gente tem como descobrir. O que o exercício quer é o MC. Ele quer a distância do ponto M até o ponto C. Ele quer essa distância aqui, ó, gente. Vou até colocar aqui meio... dar uma grifada, já que está com a mesma cor. Essa coisinha aqui tracejadinha que eu coloquei aqui, é isso que o exercício quer, a distância MC. O que a gente precisa fazer então aí, gente? Qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer? Hipotenusa? Oi? Quanto que vale a pena? Só que olha só, eu tenho primeiro que saber, gente, quais são as coordenadas desse ponto M, porque olha só, note que eu cheguei e só desenhei aleatoriamente, ó. Como eu sei que o ponto médio ele está na metade do segmento AB, o que eu fiz aqui? Só para a gente poder visualmente, né, ter uma ideia, eu coloquei ele aqui no que eu acho que é o centro, né, a metade desse segmento. Mas, a que altura em relação ao eixo Y que esse ponto está? A que distância da origem em relação ao eixo X aqui esse ponto está? Para na hora que a gente for buscar as medidas. Isso aí que a gente não tem ainda, tá? Eu preciso saber qual é realmente a localização exata desse ponto, eu necessito das coordenadas dele. Porque se eu tiver as coordenadas dele, aí a gente vai utilizar o mesmo procedimento que a gente fez nos exercícios anteriores, ó. A distância entre M e C aqui é a distância entre 2 pontos. Como aqui ele é um segmento de reta que tem uma inclinação em relação aos eixos, nós já vimos que todas essas situações se resolvem por teorema de Pitágoras. A gente vai simplesmente encontrar um novo triângulo aqui. Mas para isso, tá, a gente precisa saber a exata localização do ponto M. Para eu saber aqui, ó, aonde exatamente ele está. Então, gente, o primeiro passo aqui para iniciar a resolver esse exercício, tá? Depois que já está aqui todo esquematizado, quais são as coordenadas do ponto médio? Como que a gente calcula a coordenada de ponto médio, gente? Quem que se lembra? Somando o eixo X ou Y de cada uma das coordenadas e dividindo por 2, não é? Isso, então olha só. O ponto médio aqui, ó, esse M, ele vai ter aqui, ó, um X, né? Ele vai ter um X e um Y. Só que esse X aqui, ele é a média do X do A e o X do B. Esse Y aqui do ponto médio, ele é a média do Y aqui do A e o Y do B.
tá? Então, a gente vai fazer média aritmética, gente. Então, vamos descobrir aqui, ó, a coordenada aqui, ó, x do ponto médio. Então, ó, o que está faltando para a gente é encontrar isso. Como que vai ficar ali? Fazendo a média do x de A e o x de B. Como que vai ficar aí? Ó, o x de A vale quanto? Ó, o x de A vale 2 e o x de B vale 10. Fazendo essa média aí, gente. 2 mais 10. Dois termos dividido por 2. 2 mais 10 vai ser igual a 12. 12 dividido por 2 vai ser igual a 6. Então, ó, quando a gente fez a média aritmética, o x do A e o x do B, porque o ponto médio está entre A e B, somando, ó, 2 mais 10, 12 dividindo por 2, encontramos 6. Portanto, o x do ponto médio vale 6. Agora vamos encontrar aqui o y do ponto médio. O procedimento é o mesmo. Média aritmética do y de A, né, com o y de B. Olha só, o y aqui do ponto A vale 3. Vamos somar com o y aqui do ponto B, que vale 9. Então, ó, 3 mais 9, como são dois valores, divide por 2. 3 mais 9, 12. 12 dividido por 2, igual a 6. Então, olha só, gente. Qual as coordenadas aqui do ponto médio do segmento AB? 6 e 6. Agora nós sabemos exatamente onde ele está. Podemos até aqui, ó, agora fazer uma marcação. Ó. Vamos dizer que ele está aqui alinhado. Ó, fazer esse prolongamento. Ele está aqui alinhado com o ponto, posição 6, aqui no X. E a altura dele aqui, ó, no eixo Y, isso daqui também vale 6. Agora que a gente conhece realmente a posição exata dele, aí a gente usa aquele mesmo recurso que a gente vem utilizando nos exercícios passados. Para encontrar essa medida, ó, o M e o C que está sendo pedido é uma distância entre dois pontos que formam um segmento de reta com uma inclinação em relação ao eixo Y e ao eixo X. O que a gente faz aqui? Transforma isso novamente em um novo triângulo. Então, ó, eu vou fechar, ó, essa reta do ponto M ao C e eu faço esses prolongamentos, ó. Desço do ponto M paralelo ao Y. Aí eu vou aqui do ponto C paralelo ao X. Eles se encontram exatamente aqui. Então, nós temos, gente, ó, este triângulozinho aqui. Aí o que acontece? Esse valor aqui não tem como a gente ver aí de cara quanto que vale. Só que, como é um triângulo retângulo, já que isso aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, eu tenho como claramente descobrir qual é a medida desta base e qual é a medida dessa altura. Gente, qual é a medida dessa base, desse triângulozinho que eu criei agora aqui? Quanto que vale essa base? Não sei. Pera. Vamos olhar. 12? Não, gente, olha só. Olha os alinhamentos, os valores. Vocês conseguem ver os números que está marcado aqui? Está muito pequeno? Não, dá pra ver. Ah, 8, entendi. Só que dividido no meio vai ficar 4, vale 4 a base, então. Ó, esse pedacinho, ó, porque o que interessa pra gente, ó, pintei aqui o triângulo que realmente importa pra gente, ó. A gente quer a medida do M até o C. Seria a hipotenusa desse triângulo. O que eu fiz aqui? Ó, prolongamentos. Desci do ponto M paralelo ao Y e fui do ponto C paralelo ao X. Se encontraram exatamente aqui. Então, ó, esse é o limite do nosso triângulo, ó, gente. Ó. Esse é o nosso triângulo aqui que importa. Então, ó, cateto pra gente é essa base que vai desse ponto. Vou dar um nome para esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de ponto Z. Pronto.
Só para ter uma referência. O nosso triângulo é o MCZ. O que é a base dele? É do ponto Z, que eu chamei agora aqui, ó, do ponto Z até o C. E qual que é a altura dele? Do ponto Z até o M. Então, ó, quanto mede essa base, que é um cateto aqui pra gente, desse ponto 4. Z até esse C? Quanto? 4. 4, né? Porque, ó, a gente só conseguiu descobrir que é 4 porque a gente já tinha aqui, ó, a medida do ponto médio. Ó. O ponto médio, ele tá, ó, esse prolongamento vem até aqui na posição 6 do x. Então, ó, o C tem x igual a 10 e esse M aqui, ó, tem x igual a 6. Então, ó, 10 menos 6, esse cateto aqui, ele vale 4. Agora aqui, gente, essa altura do ponto Z aqui até o ponto M. Quanto vale apenas essa altura aqui? 3. 3, porque ó, ele vai aqui ó, do 3 do Y até o 6. Então, 6 menos 3 dá 3. E aí falta calcular o que o exercício pede, que é o MC. Isso é a nossa hipotenusa, que a gente pode chamar de X. Tá? Então, agora a gente tem como realmente calcular isso, gente. Ó. Até fazer nosso triângulozinho ali, ó. Ficou dessa maneira. A nossa hipotenusa x, que é a distância de M até C. Esse ladozinho aqui vale 3, que é um cateto. E esse outro ladozinho aqui vale 4. E aí a gente utiliza o teorema de Pitágoras, tá? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, hipotenusa, que é o que a gente está buscando, ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser 4 elevado ao quadrado, 16, mais 3 elevado ao quadrado, 9, 16 mais 9, igual a 25. Portanto, se x ao quadrado é igual a 25, o valor de x vai ser x igual a raiz quadrada de 25. Quanto é raiz quadrada de 25, gente? 5. 5, professor. Portanto, x igual a 5. Professor. E x é a distância de M até 6. Portanto, a resposta do nosso exercício, tá, gente? Vale 5. Professor, então, eu tinha feito esse exercício na aula passada, né? Só que aí, eu não fiz esse rolê todo, não. Como você fez? Eu só fiz a hipotenusa do trem e dividi por 2. Que hipotenusa que você dividiu por 2? Eu só fiz hipotenusa igual hipotenusa ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Enfim, deu 10. 10 dividido por 2 deu 5. Quanto? Ó, eu fiz hipotenusa ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aí, no final, deu 10. Você usou... O que você calculou, na verdade? O que você chamou de hipotenusa? Porque é o seguinte, o que a gente tem que ficar claro é o seguinte, o que a gente está calculando? A distância do M até o C. Portanto, a nossa hipotenusa tem que ser este segmento. Se a nossa hipotenusa é o MC, então os nossos catetos precisam ser essas duas medidas. E para a gente obter essas duas medidas, a gente tem que fazer esse procedimento, porque não tem como descobrir essas medidas sem ter o ponto médio, tá? Para poder a gente saber a localização desse ponto aqui e saber quanto que vale esse segmento e esse segmento aqui. Então, eu fiz alguma doidura que deu certo. Tá? Tá. Mas então, gente, eu tenho que tomar cuidado que às vezes a doidura não é o caminho correto, tá? Resultados que às vezes coincidem não necessariamente nos fornece o procedimento correto, tá? Então, olha só, que fique claro. O que nós fizemos aqui, usamos como hipotenusa justamente a medida que o exercício pediu, que era a distância entre o ponto M e o ponto C. Como o nosso recurso é teorema de Pitágoras, para descobrir essa hipotenusa, a gente precisa conhecer esses dois catetos. Só que para conhecer esses dois catetos, tem que conhecer a posição do ponto médio.
Por isso que a gente teve que fazer o cálculo aqui do ponto médio utilizando o que a gente já tinha visto lá atrás, que é a média aritmética, tá? Do x e y dos pontos aqui, que são extremidades do segmento, tá? Do qual o M é o ponto médio. Então, esse é o caminho básico, né? Mas isso ficou ok, gente? A maneira como foi feito, tá? O caminho... Professor, eu entendi essa maneira aí, mas, olha aqui. Eu coloquei esses pontos num plano cartesiano e Sim. aí deu um triângulo retângulo. Você está falando do ponto ABC. Yes. Aí, sim, é um triângulo retângulo. Sim, yes. Aí eu fiz o trem, o hipotenusa ali. Aí eu fiz a hipotenusa desse negócio aí e dividi por 2. Só que olha só, Ana, você encontrou quando o que você está falando para mim é que você traçou o triângulo A, B e C, tá? O ABC. Você usou as distâncias aqui de cateto 10 menos 2, 8 e aqui 9 menos 3, 6. Isso que você fez? É. E aí você encontrou a hipotenusa, que no caso seria o lado AB. É isso? E aí, depois que você encontrou a medida do lado AB, você dividiu isso por 2, certo? Porque é a mediana. Uhum. Tá? Sim. Quando você fez isso, olha só, você pegou, encontrou a medida de AB, deu esse valor 10, e aí você dividiu por 2, e aí você encontrou a posição do ponto médio. Você achou o valor desses segmentos aqui. O que acontece? Coincidentemente, você note que aqui a gente tem um triângulo aqui, que tem esses dois lados iguais. Vocês conseguem perceber? Olha só, essa base aqui, a base desse triângulo aqui vale 4 e a base desse triângulo aqui vale 4. Por que coincidiu o seu resultado? Porque você calculou o valor dessa hipotenusa, tá? E aí depois você dividiu por 2 para encontrar a posição do ponto médio, só que isso te forneceu simplesmente a metade do segmento AB. Só que o exercício em si, em nenhum momento, ele dizia, ou ele daria a te entender, que a metade do segmento AB seria igual à distância MC. Por coincidência, essas duas distâncias são iguais, tá? Então, por isso que esse caminho, vamos supor, se a gente trabalhar com outro triângulo, mudar aqui um ponto, uma unidade nessas coordenadas, se você tomar esse caminho, você vai encontrar um resultado diferente. Deu certo aí, porque coincidentemente, esse segmento MC aqui, ele é igual ao segmento MA, tá? Foi coincidência. Por isso estou falando, não é o caminho correto nesse caso, tá? Seria fazer nesse procedimento. Porque se você trabalhar com coordenadas diferentes, você vai seguir essa linha e aí vai dar diferença. Ok? Gente, deu meio-dia aí, tá? Então, olha só. Só queria, então, falar com vocês que daqui a pouco